Tá começando agora o Mulheres que Encorajam. Fica com a gente até o final. E não se esquece de curtir e compartilhar agora mesmo essa mensagem com mais alguém. Fui convocada para hoje estar aqui, para nós aprendermos um pouco. E eu fiquei aflita, meu Deus, eu vou falar de quem? Eu não sabia, né? Porque tantas mulheres que nos encorajam na Bíblia, né? E não só na Bíblia, como aqui também, né? Aqui nós temos mulheres que nos encorajam. Aqui nós, na nossa igreja, temos mulheres que nos impulsionam, que nos empurra, né? Mas tínhamos que falar, né, das mulheres aqui da Bíblia. E fiquei muito inquieta, assim, sem saber que mulher, né, eu iria falar. Mas eu vou falar de uma mulher hoje que é muito importante na nossa vida. E é por ela que nós estamos aqui. Como assim? Como assim, Mari, que é por ela que nós estamos aqui? Porque foi ela que estava disponível. Foi ela que o nosso Deus achou graça, olhou para o coração dela e disse: é você que será a mãe do nosso Salvador. Então nós iremos falar hoje de Maria. Maria, mãe de Jesus, né? E eu fiquei assim, né? Meu Deus, Maria. Na Bíblia fala de Maria tão pouquinho, né? Mas Maria, ela é grande na Bíblia, né? Foi uma mulher de fé, uma mulher de coragem, mulher que nos encorajam. Então vamos aprender um pouquinho aqui, né? Aí fui para a internet, fui para livro, fui para a Bíblia. E Jesus tem de misericórdia, que eu estou aqui toda me tremendo, viu? Mas vamos lá. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas primeiro. Versículo 26. Amém. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Amém? Todos acharam? Amém. Então vamos ler. No 6º mês, foi o anjo enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta salvação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de ti. Achastes graças diante de Deus. Eis que conceberá, estamos no 31 agora. Eis que conceberá e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum.
Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também ente santos que há de nascer, e será chamado Filho de Deus. Amém. Até aqui é a palavra do Senhor. Podem sentar, meus irmãos. Glória a Deus. E, irmãos, eu fiquei, lendo e relendo, e fiquei pensando, porque se fôssemos nós, mulheres, íamos fazer vários questionamentos. Jesus, como vai, Gabriel, vem cá, me explique como vai ser, como não vai ser, porque nós gostamos muito de indagar. Mas Maria, ela não indagou, ela só perguntou como vai ser isso, porque a Bíblia relata que Maria era noiva, né? Maria tinha um compromisso com alguém, né? Ela tinha um compromisso que era com José, e até então eles não tinham casados, né? Não tinha consumado ainda. E aí o anjo explicou que ela iria, ser mãe do nosso Salvador. É por isso que eu e vocês estamos aqui, porque por conta de Maria, E Maria, ela passou um processo muito grande. Deixa eu pegar aqui. Maria era uma jovem virgem, escolhida por Deus para conceber Jesus através do Espírito Santo. Maria teve um papel importante na história de Jesus, por ser a mãe do Salvador. Maria, ela é um exemplo de mulher, um exemplo de fé, obediência e humildade, e encorajadora, Então vamos ver porque, lá na frente, porque ela era encorajadora. A sua figura destaca um papel essencial das mulheres no plano de Deus para enviar Jesus à terra. Amém? Deus enviou o anjo Gabriel para anunciar que Maria daria à luz o Salvador. Maria era uma jovem simples, humilde, de uma cidade que se chamava Nazaré. Maria sempre disposta, Maria sempre foi disposta a servir, Ela não era rica, famosa e nem poderosa. Mesmo assim, Deus a escolheu. Porque Deus, Ele não escolhe pessoas, que se acha que é rica. Eu tenho status, eu posso. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Porque eu ganho muito bem. Porque eu moro no Alphaville. Porque eu moro não sei aonde. O Senhor, Ele não nos vê dessa forma. O Senhor simplesmente, Ele olha o nosso coração, Foi o que o Senhor fez. Creio que lá tinha várias mulheres bonitas, talvez mais do que Maria. Talvez mulheres que tinham posses, mas o Senhor olhou, Aquela mulher humilde, aquela jovem humilde, mas com a fé inabalável. Vou dizer, uma jovem, Uma jovem que estava com o coração dela sempre confiando em Deus. Amém, igreja? Quando o anjo apareceu para dizer que ela iria conceber Jesus, Maria sentiu medo, Eu creio que ela, meu Deus, como assim? Mas mesmo assim, eu creio que ela disse: eis-me aqui, Senhor. Maria respondeu com fé e obediência: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Mas eu quero dizer, mulheradas, que nós,
indagamos muito, perguntamos muito, né? Queremos saber. Vem cá, Gabriel, como vai ser isso? Eu sou uma menina que ainda sou virgem. Ele já sabia. Mas vem cá, como é que vai ser isso? E eu vou ter como? E iria ter certos questionamentos, né? Que é normal. É normal nós questionarmos, né? Quando vem algo diferente para a gente, algo novo para a gente, né? Maria foi agraciada por Deus. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, não por mérito humano, e nem por status, e nem por posição, mas pela graça do Senhor, a sua fé e o seu coração cheio de amor por Deus e pelo próximo. São exemplos profundos para todos que seguem a Jesus. Porque Maria, ela tinha um coração voltado a Deus. E quando a gente tem um coração voltado a Deus, quando a gente confia no Senhor, quando a gente não coloca obstáculos, né, para seguir, para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, então a gente simplesmente só temos que confiar no Senhor. A gente vai encontrar dificuldade, vai ter obstáculos, até mesmo dentro da nossa casa. E às vezes a gente primeiro, eu vou pensar para depois lhe dar uma resposta. Mas Maria não fez isso. Maria simplesmente se posicionou, né? E glória a Deus. E Deus olha para o coração, né? Em Lucas 1:30, Deus, ele olha para o nosso coração. Achaste graça diante de Deus. Glória a Deus. Maria aceitou sua missão com confiança em Deus, sabendo que Ele guiará os seus caminhos. Então ela acreditou, ela confiou, ela disse, não, estou falando por mim isso, viu? Não, se o Senhor olhou lá do céu, Deus me olhou e me viu, eu pequenininha, em meio dessas mulheradas aqui, em meio de milhares de mulheres, e foi a mim que Ele confiou. E é muito gostoso quando a gente sabe que alguém confia, acredita na gente, né? Que sabe que pode contar conosco. Então, Maria disse, não, Ele contou comigo. Não, Ele viu graça em mim. E ela aceitou, ela não questionou, ela não quis saber como seria. E o Senhor, e trouxe, né, ao mundo o nosso Salvador. Glória a Deus. Maria também, irmãos, voltando para hoje, como antigamente também tinha, ela não pensou em ser uma menina difamada. Maria, porque ela tinha um compromisso com José, né? E antigamente, como hoje, no dia de hoje, fulano está grávida. Não diz que era assim, aquilo, tirando de boa, e está grávida. E Maria, ela não pensou duas vezes. Maria não pensou do que iriam falar dela. Maria não pensou que as pessoas iam difamar. Maria não pensou que o que José iria falar. Ela simplesmente aceitou o propósito de Deus na vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Né? Glória a Deus. Porque Maria, aí eu digo assim, meu Deus, hoje, se nós fôssemos para nós, né? Nós iríamos pensar em mãe, pai, nos vizinhos, nos falatórios, iria pensar um monte de besteira, ia querer desistir, né? Mas ela foi fiel a Deus. Ela não se preocupou com nada e ela só confiou naquele, né? O Salvador, o nosso Deus, para que ela
Ele irá guiar os meus passos. Minha vida está na mão do Senhor, né? Do nosso Deus. E ela tinha um coração disponível. Maria, ela tinha um coração disponível, né? E glória a Deus que nasceu o nosso Salvador. Aleluia. E aí José, né? O Espírito Santo veio, fez aquele mover grande em Maria, que se nós pudéssemos contemplar, né? Acho que foi algo tremendo. O Espírito Santo desceu, não é isso? Envolveu Maria, que coisa linda. E Maria engravidou, né? E agora, e José? Nós iríamos, meu Deus, e agora o que vai ser? José não gostou muito bem, né? Como assim? Minha noiva grávida? Como assim? Né? Ela me deu galha? Ela, né? E antigamente ainda tinha um agravante. Quem adulterasse, né? Quem viesse deitar com outra pessoa, né? Além que não fosse o seu cônjuge, iria fazer o quê? Morria. Não era assim antigamente? Né? Apedrejada, né? Mas Maria não pensou nem nisso. Acho que nem passou na cabeça dela, né? Pela confiança que ela tinha em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, Maria se coloca à disposição de Deus, mesmo assim sem entender nada, mas ela disse, é Deus que está mandando, porque quando Deus manda, Ele garante. Quando Deus nos levanta para algo, Ele está na nossa frente. Então, nós podemos estar, né, cada vez mais confiando naquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então, ela não pensou em nada. Ela disse, eu vou me jogar de cabeça, porque eu sei que o meu Deus irá cuidar de mim, irá cuidar de todos, de mim e de todos, da cabeça de José, como não ficou a cabeça de José. E aí o anjo também veio a José e falou a ele que Maria, né, estava grávida do Espírito Santo de Deus. E glória a Deus que ele entendeu. E tudo ficou bem. Aleluia. E aqui, muitas vezes Deus procura mulheres disponíveis e não perfeita. Deus, ele olha para o céu e nos olha e vê aquele verdadeiro adorador. Porque ele não vai escolher aquela mulher perfeitinha. Porque tem muitas mulheres, não vou dizer totalmente perfeita, mas tem mulheres que é tudo certinho. E Deus, ele não nos vê assim, né? Ele não nos procura, desculpe. Deus não procura as perfeitas. Ele procura as imperfeitas. E cada vez mais nós iremos ser aperfeiçoadas por Deus, né? Então, o Senhor, muitas vezes as pessoas acham que Deus quer tão somente aquelas pessoas que se acham, tem um ego lá em cima. Mas o Senhor, ele procura aquelas mulheres, aqueles homens que têm um coração voltado diante dele. Aqueles que estão disponíveis para que ele venha cada vez mais nos capacitar, nos ensinar. Porque ele só capacita, ele só ensina, ele só direciona, ele só escolhe aqueles que estão com o coração voltado para ele. Aqueles que eles sabem que pode contar. E naquele momento só tinha Maria com o coração voltado diante dele, com o coração
contrito com Ele, com o coração cheio, né, de amor por Ele, por Deus. Amém? Maria, ela tinha fé para acreditar no impossível de Deus. Porque eu creio que ela ficou pensando, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer, né? E ela perguntou como iria acontecer isso. Mas não duvidou, né? Que Deus, Ele pode todas as coisas. E que não há impossível para Deus. Amém? O anjo disse, porque para Deus, não há nada impossível. Ainda que é impossível aos nossos olhos, aquilo que é impossível, que a gente olha para um lado, olha para o outro, e busca e procura. E não tem jeito. Tem parede de um lado, parede do outro, na frente, no fundo, e a gente fica, porque ficamos às vezes em uma condição dessa, que a gente olha e não vê, não tem para a gente a solução. A gente olha para um lado, olha para o outro e fica, meu Deus, como eu vou fazer isso? Meu Deus, nos meus olhos eu não consigo enxergar. Mas a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Deus pode todas as coisas, até colocar um bebê na madre de uma pessoa sem manter o ato sexual. Amém? E Deus, Ele procura mulheres que acreditam na promessa dEle. Quantas mulheres e homens acreditam na promessa de Deus para nossas vidas, para suas vidas, né? Nós precisamos acreditar e confiar nas promessas do Senhor. Porque se Deus, Ele prometeu, o Senhor, Ele vai cumprir. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós precisamos esperar. Tem algo que é já, o resultado é imediato. Bateu o telefone já está tocando para trazer algo. Mas tem coisas que é demorado. E nós temos que acreditar. Tem momentos que a gente cansa de esperar, não é assim? Nós cansamos. Tem coisas que nós sabemos que o Senhor vai nos dar. Mas a gente quer, às vezes, já o agora de Deus. E, às vezes, nós não estamos preparadas para receber. Então, que nós possamos ser mulheres e homens de Deus, né? Que acredite no propósito de Deus. Não deixe que o propósito do Senhor venha morrer dentro de você. Não deixe que a tristeza, que a angústia venha tirar o propósito de Deus na sua vida. Continue acreditando no propósito de Deus, porque no tempo certo o Senhor irá cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que é para você. Ninguém vai tomar, ninguém. É só na hora de Deus, no tempo certo do Senhor, o Senhor irá trazer, da mesma forma que Ele trouxe o Salvador, colocou o Espírito Santo, colocou na Madre de Maria. O Senhor vai trazer o seu propósito sobre a tua vida, vai realizar o propósito dEle sobre a vida de cada um de nós. Amém? Maria, ela foi escolhida para trazer ao mundo Jesus Cristo Salvador. Isso nos mostra algo muito importante. Deus usa mulheres para gerar propósitos.
eternos, né? Nós somos as Marias dessa geração, mulherada. Glória a Deus. Porque em nós podemos gerar os nossos filhos espirituais, né? Então, Maria gerou o nosso Salvador. Mas nós, né? Nós somos a Maria dessa geração porque nós somos, nem sempre gerar um filho fisicamente. Nós não podemos, né, gerar o filho como Maria gerou, que veio do Espírito Santo, mas vocês, mulheres e homens, podem gerar filhos espirituais. Amém? Buscando, levando a palavra para o vizinho, para o amigo, no trabalho. Nós podemos gerar, sim, os nossos filhos, mas os filhos espirituais. Eu tenho mania eu digo, né? Eu falo a pastora Ana, né? Eu digo assim: nós temos a mesma idade, mas você é minha mãe. Porque nós somos filho dela, espiritual. E nós podemos sim gerar os nossos filhos espirituais, né? Levando, como Mari, levando a palavra do Senhor, levando o card, numa fila que você está, você começar a falar do Senhor. Talvez você gere um filho que lá na frente você não venha lembrar, mas quando se encontra, Deus faz algo, né? E a gente pode dizer: olhe, hoje eu sou crente, hoje eu sirvo ao Senhor. Eu estava na fila, não sei aonde, eu estava sentado no médico, seja lá onde for, e o Senhor falou de Jesus para mim, não é assim? E eu hoje sirvo ao Senhor, porque jogou a sementinha. Talvez a resposta não vinha já, né? E como a gente somos mulheres, né? Mulheres que buscam o Senhor, mulheres que não se calam onde chega, que fala de Jesus, fala do amor dele. Então, jogamos ali uma sementinha. E quando chega, a gente não lembra, e aí a pessoa vai e lembra e fala. E eu glorifico o nome do Senhor, que lá no trabalho eu falo do Senhor. E quando eu estou lá fazendo minhas atividades, chega uma mãe ou um pai, bate no meu ombro e fala: eu posso te dar um abraço? Aí eu olho e digo: lembra de mim? Mas é tanta gente, tantas mães, e lá na UTI usa, né, toda paramentada, e aí a gente não lembra, aí vê bonitona e tá arrumado e lembra de mim. Aí eu digo, sua fisionomia não é estranha. Eu sou mãe de fulano que estava assim, assim. A senhora me deu um abraço e a senhora orou. E a senhora estava ali segurando a mão de minha esposa ou do meu esposo. Então é isso. É gerar os nossos filhos, né? Pessoas que estavam afastados e eu ali evangelizava e corria evangelizar para a minha chefa não ver. Mas pessoas ali voltava para o Senhor. E no meu horário do almoço, no meu horário de descanso, eu não ia descansar. Nós íamos orar. E teve pessoas que voltaram para o Senhor. Teve pessoas que aceitaram ao Senhor. Então, eu gerei filhos espirituais. Vocês geraram filhos. Quantas vezes vocês evangelizou e a pessoa aceitou e está firme com Jesus?
vocês geraram filhos espirituais. Amém? Glória a Deus. Deus usa mulheres para gerar propósitos eternos. Nós somos a Maria dessa geração. Nem sempre gerar um filho físico, mas gerar a fé. Nós podemos gerar a nossa fé. E às vezes tem momentos que a nossa fé está lá embaixo. Tem momentos que a gente chega, às vezes se envergonha de nós mesmos. Poxa, onde é que está a minha fé? E que nós temos que gerar esta fé a todo dia, a todo momento. Temos que gerar a nossa fé em Cristo. Nós também podemos gerar o nosso ministério, né? Então, nós podemos gerar os nossos filhos espirituais, podemos gerar a fé em Cristo e gerar também o nosso ministério. Aquilo que o Senhor tem para nós, né? O ministério na casa do Senhor, o nosso ministério em casa, a nossa família, porque o nosso primeiro ministério é na nossa casa. E nós temos que estar sempre debaixo, né, da graça do Senhor e com a nossa fé lá em cima. Porque é difícil. Só eu lá em casa sirvo ao Senhor. Tenho 2 filhos, um casal de filhos, e tenho meu esposo. E muitos aqui conhecem. Meu filho é afastado, minha filha é afastada. Meu esposo é afastado. E eu tenho que gerar esta fé, querendo ou não querendo. Eu tenho que estar gerando esta fé em Cristo Jesus. Mesmo que momentos que difíceis, mas eu tenho que me levantar para que eu possa impulsionar, para que eu possa gerar, ajudar eles a gerarem a fé dele em Cristo. Para que nós não possamos estar todo mundo uma casa sem fé. Então, o nosso ministério, o primeiro ministério que nós temos é na nossa casa. E às vezes é muito difícil quando um só está na presença do Senhor. É muito difícil, né? Que só um está ali na posição. E temos que nos posicionar. E eu costumo dizer, quem sabe, realmente, se nós somos verdadeiros adoradores de Cristo, é a nossa casa e os nossos vizinhos. Eles que vê o nosso entrar, o nosso sair, o nosso proceder dentro de casa. Então, podemos sim transformar, né, o nosso ministério, o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Podemos estar rompendo em fé em Cristo, para que essa fé, porque a fé, ela é contagiante, para que nós possamos contagiar, porque quando nós estamos na igreja, viemos servir ao Senhor, e a gente senta junto de um irmão ou uma irmã que está cheia, derramando, glorificando, exaltando, a gente vai fazer o mesmo, vai glorificar, vai exaltar, vai se alegrar cada vez mais no Senhor. Mas quando a gente chega e senta em um lugar de uma pessoa que conversa, que gosta de conversar, irmã, e não sei o quê, irmã, você viu que a irmã está com a roupa nova, olha o sapato dela, ó. E aí você não vai gerar fé. E aí você vai entrar pior do que você entrou. Então nós devemos estar, porque a fé, ela é contagiante. A fé, alguém vê você passando pela prova, com a maior dificuldade, ali, querendo, meu Deus, olhe para a irmã ali, ó. A irmã passa por tanta coisa, é com o marido, são com os filhos, meu Deus, e aquela irmã passa, ó,
Glória a Deus, glória a Deus. Ó fulano, ó cicano. E ninguém vai entender nada. Oxe, a vida dela está assim, os filhos nas drogas, o marido é alcoólatra, o marido todo errado, mulherengo, mas a irmã está ali, ó, estou cantando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. E as pessoas, elas ficam nos observando. Então, elas vai ter um momento que vai assim, poxa, eu vou querer ser igual a presbítera Célia. Olha para a Aline, meu Deus, a Aline passando por isso, e a Aline, e aí vai criar uma curiosidade. Vai ter um momento que ela vai lhe parar, e você vai falar que a sua vida está assim, que a sua vida está assada, tome-lhe Jesus para dentro, tome-lhe Jesus para dentro. E ali a pessoa vai continuar não entendendo nada, mas vai dizer assim, ah não, com a presbítera Célia vale a pena. Ah, eu quero andar com a Aline. Elane é uma bênção de Deus. A irmã Marilúcia é uma bênção. A irmã Fidel, ah, eu quero ficar com Oswaldo, que Oswaldo tudo ele dá risada. Não fica cantando, contando e nem falando tristeza, angústia, porque é muito chato nós estarmos junto de pessoas que só falem de problema. É muito cansativo. E aí eles não entendem, porque nós, passando por tudo que nós estamos passando, pelas provações, mas nós estamos felizes em Deus, porque nós funcionamos e geramos a nossa fé em Cristo. Está ruim hoje, amanhã será um novo dia. Está ruim agora, mais tarde vai ter a resposta do Senhor, porque o dia do Senhor, a hora do Senhor, o relógio do Senhor não é igual ao nosso. Então espere tão somente no Senhor. Enquanto isso, vocês estão esperando no Senhor, gere a tua fé. Aleluia, glória a Deus. Amém. Então, irmãos, uma mulher disponível, Deus, ele olha dos céus para ver quem está disponível ao reino dos céus, né? Então, o Senhor olha quem está disponível a carregar, né, as promessas do Senhor, que possa estar disponível a o propósito que Deus tem para nós. Maria era uma mulher comum, mas com um coração totalmente disponível a Deus. Quando nós dizemos sim para Deus, Ele pode carregar dentro de si um propósito capaz de mudar gerações. Quando nós podemos dizer sim para Deus, Ele vai dizer, opa, olha ali, estou vendo corações ali, olha, disponível para receber, né? Para me dizer o sim, para estar no meu reino, para trabalhar, para multiplicar, né? Multiplicar pessoas na casa do Senhor, multiplicar gerações, aleluia. Maria foi um instrumento na mão de Deus para trazer o nosso Salvador, uma mulher graciada. Maria foi uma mulher graciada, louvada, escolhida a dedo pelo próprio Deus. Aleluia. Maria cumpriu sua missão, não só para trazer o Salvador, mas sofreu todo o processo. Porque a mãe não sofre? Nós não sofremos pelos nossos filhos? Maria sofreu. Maria, ela engravidou. E aí depois, Maria teve o bebê, o nosso Salvador. Maria teve que fugir, correndo, porque queriam matar Herodes. Foi isso? Queria matar as crianças, porque
né? Sabia que o Salvador estava muito falado, estava badalado na Jesus, que o Jesus vai nascer, Maria, o filho do homem, o Salvador, e aí abalou os infernos. E aí ela recebeu, né, as coordenadas, quando, aonde ela iria, e Maria com José pegou seu filhinho e saiu. Glória a Deus. E aí, irmãos, teve o nascimento de Jesus, que eu creio que também não foi fácil. Teve, depois, Jesus fala, né, que Jesus com 12 anos saiu junto de Maria, e Maria, cadê meu filho, cadê, e saíram com os irmãos de Maria depois, voltando, Maria depois teve outros filhos, casou com José, né, teve o ato sexual, teve outros filhos, gerou outros filhos, né, e Maria, Jesus saiu, eu acho que não falou nada à mãe, né, porque se falasse, ela não ia ficar, e cadê, e saíram, e foram buscar Jesus. Jesus estava na sinagoga, ensinando com 12 anos, mestres, doutores, né? Então, ela passou esse processo todo. Depois veio o quê? A morte de Jesus. E Maria, como uma mãe, que ela diz, nós que temos os nossos filhos, cuidamos com todo o amor e carinho, com todo o cuidado. Eu creio que Maria cuidou de Jesus muito bem. E Maria acompanhou Jesus. Em todos os momentos, ela acompanhou o nosso Salvador. E Maria estava ali, acompanhou Jesus, né? Quando Jesus foi pego, para levar Jesus para a cruz, para morrer por mim e por você. E que dor! Eu não aguentaria. Eu não aguentaria. É por isso que o Senhor só dá aquilo que você suporte e aguente. E Maria levou Jesus. Qual é a mãe que vai ver o teu filho apanhando daquele jeito? Que nós, quando assiste na TV, assiste a ressurreição, né, aquele processo que o Senhor passou, a gente chora. Imagine uma mãe ao vivo vendo o sofrimento de Jesus. Mas ela estava lá como mãe. Quando Jesus ele foi colocado na cruz, Maria estava lá. Então Maria passou todo o processo doloroso que Jesus passou. E como não ficou aquele coração apertadinho? Como não ficou aquele coração? E ela ficou ali com Jesus. Jesus foi colocado na cruz, Maria ali. Depois de Maria, Jesus ressuscitou. E Jesus confiou aos discípulos para cuidar da mãe dele. Porque ele viu o sofrimento da mãe dele. Mas o Senhor Jesus, ele tinha que passar por esse processo para nós hoje estarmos aqui. Para que hoje nós possamos estarmos aqui para engrandecer e glorificar o nome do Senhor. E Jesus, ele ressuscitou. E Maria lá com Jesus. E começou, né, o propósito de Deus na vida de Jesus. Né? E que nós possamos, irmãos, estarmos firmes para que nem sempre o propósito de Deus é tão suave, é tão simples, é tão fácil. Às vezes o propósito de Deus é com dor, é com sacrifício mesmo que temos que fazer ali. É doloroso também o processo, né? Às vezes nós passamos um processo
muito doloroso nas nossas vidas. E às vezes dá vontade de, largar tudo e sair. Mas Maria não fez isso. E nós, como mulheres de Deus, geradora de fé, mulheres valentes do Senhor, mulheres que encorajam, mulheres valorosas do Senhor, homens valorosos do Senhor, valorosos dos céus. Então, temos que estar firme. O propósito de Maria foi lindo, né? O propósito de Maria foi perfeito, mas foi doloroso, né? Foi muito árduo. E Maria venceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Maria, uma mulher graciada, louvada a dedo pelo próprio Deus. Maria cumpriu sua missão, não só para trazer o Salvador, mas sofreu todo o processo que passou pela nossa salvação. Maria não deve ser idolatrada, né, irmãos? Como nós vimos aí, né? A Igreja Católica idolatra Maria como santa. Maria nunca foi santa. Maria foi mulher igualmente a mim e a vocês. Maria, simplesmente, ela foi uma mulher escolhida de Deus para gerar o Salvador. E Maria não é para ser exaltada, nem idolatrada e nem adorada. Maria é para nós nós somos irmãs de Maria, e Maria é para ser amada, querida, né? Porque nós amamos Maria, que foi através dela que veio o nosso Salvador. Então, não podemos nos prostrar para adorar Maria, para exaltar Maria, não podemos. Nós podemos sim amar e amar Maria, porque foi através da vida dela que o Senhor olhou dos céus e achou graça para trazer o nosso Salvador. E que nós possamos, irmãos, estar, minhas irmãs, irmãos, né, gerar frutos, que nós possamos gerar os nossos filhos espirituais em Cristo, que nós possamos gerar a nossa fé, que a nossa fé venha estar cada vez mais firmada em Cristo Jesus, que nós possamos estar disponível para Deus, para que Ele venha olhar, e olhar do céu, e olhar aqui para essa igreja querida e amada, e ver aquelas pessoas que estão com o coração voltado a Ele, com o coração disponível para servi-lo ao Senhor. E eu quero agradecer, né? Peço perdão, desculpas por alguma coisa, e eu quero agradecer, né? Por essa oportunidade. E eu digo que aqui tem mulheres que encorajam. Eu não vou citar nomes, porque é injusto eu falar nome de um e não em nome de outro. Mas vocês me encorajam. Principalmente aquelas que vêm, de lá de trás. Daquilo a tudo que nós passamos. Na chuva. Aline, eu vi irmã Célia, Elane, irmã Maria. Não, a vozinha não está aqui não. E quando eu passei ali, no Amarantes, eu lembrei de nós, porque estava chovendo, todo mundo com a sua sombrinha. E quantas vezes... Você alcançou, Adriana, esse pedacinho? Não, não foi? E aí, o irmão ali, o irmão Cláudio, o obreiro Cláudio, ali o obreiro Jackson,
né, vocês não estavam ainda não foi? O casal. E nós íamos para aqui, do lado, quando nós compramos esse terreno. E era formiga preta, era aquela terra preta aqui, não era? E nós, chovendo, a gente com a nossa sombrinha, louvando, adorando, e o fogo descia. E aí me trouxe, sabe, presbítera, todo mundo debaixo da chuva e com a sombrinha. E aí o Senhor, eu disse, meu Deus, um dia nós fizemos isso. E muitos que aqui não estão mais. Quantas vezes ficamos, aí às vezes a gente era com a sombrinha por causa da chuva e por causa do sol. E isso eu lembrei, né? E que nós possamos ser a Maria dessa geração, igreja. Que possamos estar com os nossos corações contritos ao Senhor. Aonde nós chegarmos, não continuar com a boca calada. Eu não conheço. Já chega logo, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí já começa a conversar. Começa a gerar o teu filho espiritual. Começa a gerar, né? Começa a falar do Senhor, de Jesus. Começa a dar uma palavra de vida, uma palavra de paz, uma palavra de renovo. Porque a palavra diz que a cada amanhecer nós somos renovados em Cristo Jesus. O renovo tem que ser diário. Então, se o renovo é diário, eu tenho algo para te dar. Você tem algo para nos dar. Então, vocês, para mim, são mulheres encorajadoras. Mulheres que eu sei que passou processos difíceis, mas continua de pé. Lembrei, irmã Célia, do irmão Nando. Ontem, lembrei do irmão Nando. O processo. Teve um processo. Lembrei da minha pastora, do meu pastor, do nosso pastor. Lembrei. Que a minha pastora é uma mulher que nos encoraja sim. Nos encoraja. Ela não é perfeita, nunca foi e não será perfeita. E ela me encorajou quando Deus levou o nosso pastor. Que eu dizia assim, não sei como você está aqui. Não sei como você aguenta. Você olhava para o semblante dela. A mulher estava acabada. A mulher estava pela misericórdia, mas ela estava ali. Isso nos encoraja, que ela perdeu o marido dela. Ela poderia dizer, ir lá na sede e pedir 1 ano, 1 mês, 3 meses. Mas não. Ela vinha pela misericórdia. Que meu coração chorava quando eu olhava para ela. E eu creio de vocês também. Mas ela veio. Ela não ficou em casa se lamentando. Ela vinha e chorava aqui junto com a gente. Então, é uma mulher que me encoraja. E não vou citar nomes, mas vocês me encorajam. Adriana, as 3 irmãs. Diana me encoraja. Vamos dizendo que eu não ia falar o nome. Minha diaconisa, minha líder. Você me encoraja. Minha presbítera, você me encoraja. Minha irmãzinha ali, cabelinho branco, você me encoraja. Você me encoraja, com óculos quase igual ao meu. A irmã ali, você me encoraja. Vocês me encorajam. Os homens me encorajam.
Minha irmã lá de trás, a senhora me encoraja. Você, Mari, que eu te amo, você me encoraja muito. Sabe? Você me encoraja muito. E quando você vai lá em casa, você me encoraja muito mais. Que nós possamos ser a Maria dessa geração. Que nós possamos ser geradoras de fé, para que nós possamos cada vez mais gerar fé dentro de nós. Que ainda que o propósito esteja árduo, esteja difícil, esteja doloroso, mas que nós possamos gerar fé. Porque a cada amanhecer nós somos renovadas. A cada amanhecer as misericórdias do Senhor têm nos impulsionado. A misericórdia do Senhor tem nos alcançado. E até aqui o Senhor me ajudou. Foi bom demais, né? Então eu te espero no nosso próximo encontro. Tchau!